Olá, muito obrigada por estar aqui comigo para poder falar um pouco sobre o que eu venho me debruçando nos últimos 2 anos, que é uma pesquisa de doutorado, onde a gente vem analisando as questões da educação e a sua interface com a cultura da inovação. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente venho estudando doutorado em educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou membro do Laboratório de Investigação, Estado e Poder e Educação, o LIEP, da Rural do Rio de Janeiro, sob coordenação do professor Rodrigo Lamosa. Esse objeto de estudo vem trazendo muitas inquietações desde o período que eclodiu a pandemia de Covid 2019 e que, como professora da educação básica, vinha acompanhando as angústias que vivemos durante o ensino remoto e o avanço da plataformização no trabalho docente no conjunto das relações no mundo do trabalho, como Ben Antunes, em seus estudos em 2020, 2021, 2022, vem analisando como que essa interseção vem trazendo consequências para as condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros. E a partir desse processo que vivi enquanto professora, comecei a olhar e encontrei um centro de inovação para a educação brasileira, o CIEB. Esse centro ele foi fundado por algumas organizações que já atuavam em frentes na educação no Brasil, como a Fundação Lehman, o Instituto Natura, o Instituto Inspirare, a Fundação Roberto Marinho, dentre outras fundações e institutos que nós já observávamos em movimentos como Todos pela Educação, ou até mesmo pelas suas frentes exclusivamente trabalhando, algumas mais ofensivamente trabalhando com inovação e educação. E por que esse ser um problema de investigação? Esse se tornou um problema de investigação na medida em que nós identificamos o aumento durante a pandemia do número de startups e edtechs e do mercado de educação. Tanto o crescimento que observamos em relação a empresas que vendiam conteúdos online, quanto também a parcerias como a que a Google desenvolveu, a Microsoft desenvolveu junto às secretarias estaduais e municipais de educação, oferecendo suas plataformas que de início eram gratuitas e depois se estabelecem em torno de uma parceria e são até documentos mais difíceis de serem localizados. Nós localizamos uma parceria estabelecida no estado de São Paulo. Bom, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele surge, na verdade, muito antes da gente pensar em existir pandemia, muito antes da gente pensar em ensino remoto. Ele surge em 2016, mas com primeiros documentos já lançados em 2015, com o intuito de promover a inovação na educação brasileira, estimular a cultura da inovação na educação brasileira. E essa cultura da inovação, que a gente conhece muito bem pelo propagandeamento da ideia do Vale do Silício e de personagens como Steve Jobs, como Bill Gates e até mesmo agora o proprietário do Facebook, Mark Zuckerberg, vem se tornando um verdadeiro mantra para o conjunto das empresas na economia capitalista, e isso tem entrado na educação com bastante vigor. Nós observamos que o CIEB tem promovido, em sintonia com organizações importantes como a Organização do Comércio e Desenvolvimento, a OCDE, também Unesco, Unicef, já vem promulgando a importância de se desenvolver competências inovadoras
para a preparação para o mercado de trabalho. E essa cultura empresarial que é importada pelas escolas já foi problematizada por Laval em seu livro A Escola Não é uma Empresa, dizendo que a importação desses mecanismos acaba gerando uma afetação daquilo que é a função final da escola, que seria a transmissão do conjunto da cultura, do conhecimento desenvolvido historicamente pela humanidade. Isso vem se corrompendo, se transformando em algo que se torna o oferecimento de um produto. E essa ideia na educação, tendo a ideia tendo a diretriz da cultura da inovação, ela se torna, o que a gente vem observando, um direcionamento cada vez mais esvaziado dos conteúdos, como a gente pode observar e identificou na reforma do ensino médio, o chamado, então, novo ensino médio, que foi aprovado aqui no Brasil em 2016, foi colocado como um decreto, e esse decreto já colocava a inovação e a sua interface com a tecnologia justamente nesses meandros da cultura do Vale do Silício para a formação dos jovens brasileiros. Então, nesse estudo, entendendo toda essa problemática, as condições do mundo do trabalho que vão trazendo cada vez mais instabilidade, o arrefecimento dos direitos trabalhistas e aquilo que a gente chama de diminuição da perspectiva de futuro mesmo para esses jovens, de um emprego, de um trabalho que seja estável, em que seja possível construir uma identidade enquanto sujeito diante do mundo. A gente vem observando que essa cultura da inovação, ela vem cada vez mais encorajando a assunção de riscos e vem encorajando a que esses jovens estejam preparados para tudo. E esse estar preparados para tudo significa não estar preparado de forma aprofundada em nada. Isso traz para nós, enquanto consequência no currículo brasileiro, tanto na formação desses jovens quanto na formação dos professores, como eu já disse, um esfacelamento na qualidade, na quantidade desse conteúdo, né, que a gente pode pensar, na complexidade que esses jovens vão ter nesse conteúdo, mas também uma questão que é relacionada à própria gestão das escolas, que estão sendo cada vez mais tomadas por uma visão mais forte do accountability, que é a responsabilização pelos resultados e uma responsabilização cada vez mais individual. Então, aquilo que o professor André Martins, da Universidade Federal de Juiz de Fora, estava identificando enquanto a inserção do individualismo enquanto valor moral radical na educação, através das reformas da década de 90, a gente vê esse refinamento agora com essa inserção da cultura da inovação. Então, durante esses estudos, a gente vem olhando com mais vagar para o CIEB, mas temos também observado essas movimentações em torno das reformas no Brasil. Esse estudo não acabou, ele está em andamento, e o nosso objetivo, então, é conseguir aprofundar ainda mais a compreensão do que é a ideia de inovação em educação a partir desse viés empresarial, entender qual é o programa político do CIEB, esse conjunto de empresas que se organizam em torno da pauta da inovação e educação no Brasil, e também compreender como que essas ideias que são defendidas por essas empresas vêm sendo incorporadas nas reformas brasileiras. Afinal, queremos entender o que está em jogo quando agentes da classe dominante se põem de uma forma mais ofensiva a disputar a pauta da tecnologia e inovação na educação pública, pensando na educação básica como um principal elemento. Também pensamos e vimos observando que essa ofensiva ela indicia cada vez mais o afunilamento dos pressupostos da escola como pressupostos de uma empresa. Nós, professores, sabemos
que a cultura escolar precisa necessariamente ser diferente da cultura de uma empresa, porque os meios e fins do trabalho educativo são diferentes do que uma indústria ou uma empresa que tem algum outro tipo de serviço possa oferecer. Nós entendemos que a educação pública é um direito universal, que não pode ser considerada como um direito que vai ou não ser adquirido ao longo da vida por responsabilidade de cada indivíduo. Entendemos que a educação precisa ser defendida como um bem público e, por isso, acreditamos nessa pesquisa e avançamos nesses estudos para, assim, contribuir com as reflexões em torno da cultura escolar e as problemáticas da cultura da inovação enquanto uma importação da lógica empresarial para dentro das escolas. Muito obrigada pela sua atenção e espero que nos encontremos numa outra oportunidade em textos que ainda serão publicados em decorrência deste trabalho. Obrigada.